Bom dia. Bom dia ao... Precisava da procuração dele para saber o nome. Mas antes de nós adentrarmos no depoimento da senhora Fabiana, eu vejo que aqui no recinto está o senhor Nelson, que é o marido da próxima depoente. Minha cliente. Eu gostaria... eu não, né? Até por uma questão de legalidade, a presença dele aqui é inoportuna. Bom dia, Dr. Werley. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos. Zé Ronaldo, bom dia. Bom dia, Fabiana. Bom dia. A senhora está sendo ouvida na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar responsabilidade de representantes da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira e do Poder Executivo Local na ação da Polícia Federal referente a irregularidades do sistema Revalida, Operação Vagatomia. A denúncia foi acolhida em plenário na sessão ordinária de número 1186, realizada em 7 de outubro de 2019, resolução 06/2019. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem obrigação de dizer a verdade sob pena de responder processo. A senhora tem ciência disso? Tenho. Então, vamos prosseguir com o oitivo da senhora. Gostaria que a senhora fizesse um breve resumo do que a senhora sabe dessa contratação. Quando começou essa contratação, quando a senhora teve ciência que esses alunos viriam para Itápolis, quando o nome da senhora começou a ser sondado para ser a coordenadora da parte de enfermagem desses alunos? A data, correto, eu não sei informar, porém, quando ficou bem... como que eu vou falar? Exposto para a gente lá da Santa Casa que eles viriam, esses alunos viriam fazer parte do nosso quadro como internato, foi mais no final de julho, né? Que aí vieram algumas pessoas de São José do Rio Preto, que na oportunidade eu só vi pelos corredores, não tive contato direto com eles, mas foi final de julho, que no 1º de agosto foi a data que eles começaram. Quem que convidou a senhora para ser coordenadora da enfermagem? Da enfermagem ou dos médicos, do Revalida? A formação da senhora é enfermeira? Sou enfermeira. A senhora é enfermeira, está desde quando na Santa Casa? Desde 2008. Desde 2008? Sempre como enfermeira? Não, eu entrei em 2008, fiquei 2 anos na farmácia, fazendo faculdade, depois eu fiquei 2 anos na recepção, e em janeiro de 2013 eu passei para o cargo de enfermeira. E hoje eu exerço a função de responsável técnica. E com relação a esses alunos do Revalida, qual é a função da senhora? A minha função é coordenar, né, controlar a frequência deles, tirar as dúvidas que estão referente aos trabalhos da enfermagem, né, que eles também acompanham a gente nos procedimentos de enfermagem, como passagem de sondas, curativos. A minha função lá é exercer
a função de coordenadora na parte de enfermagem, tirar as dúvidas deles nos cuidados de enfermagem. Os médicos preceptores que estão locados na Santa Casa, onde a senhora atua, eles ficam o dia todo com esses alunos? Como que é essa distribuição? Na UTI, eu tenho a médica que fica lá, os médicos que ficam 24 horas, e no pronto-socorro também. Agora, os que fazem clínica médica e clínica geral, não. Eles passam pela manhã, discutem os casos, fazem prescrição médica, e depois deste horário, por volta das 11, 11h30, aí eles vão para o almoço. Eles fazem 8 horas por dia. Na parte da tarde, eles ficam sob a minha supervisão. Qual que... A senhora foi contratada por quem para ser a coordenadora dos alunos? Quem me contratou foi o Joel. O prefeito sabia da contratação da senhora? Não sei. O Joel chegou para a senhora e falou o quê? Qual foi a conversa? Na verdade, o acontecido foi assim. Como eu sou responsável técnica pela enfermagem, e essa minha função, a gente acaba resolvendo alguns problemas que até escapam da minha função de enfermeira, né? Eu tenho um contato muito próximo com os médicos, mesmo com a administração, e eu estava achando que eu estava ficando muito sobrecarregada. Porque eu entro e não tenho hora para ir embora. Eu fico na Santa Casa até o horário que precisar. E, com isso, eu fui pedir um aumento da minha gratificação. E, nesse momento, eu acho que já estava nos trâmites desses alunos virem para a Santa Casa, e foi me pedido um tempo. E, nesse tempo, veio para mim que esse dinheiro que viria mais no meu salário ficaria como coordenação, mas como se fosse um aumento de salário. E qual seria esse valor? O meu, R$2.000. Desde o começo foi falado que o seu era R$2.000. Desde o dia que os alunos chegaram. Aí quando caiu na sua conta 4.000, que a senhora... E aí? Da onde que são esses 4.000? Na A senhora verdade, ficou surpresa com os 4.000 ou já sabia que cairia? na verdade, esses 4.000 foi declarado que viria no meu pagamento, que eu iria repassar para a Fernanda como coordenação dela na rede pública. Porque a gente também tem 12 alunos que ficam na rede pública. Quem determinou que a senhora repassasse esse dinheiro para a Fernanda? O Joel. A senhora aplicava prova para os alunos? Aplica provas? A gente aplica, mas a prova vem preparada. A prova vem preparada pela Unimes. Mas como a senhora fica numa sala, eles ficam... Lá na Santa Casa tem um auditório que a gente faz reuniões, as educações continuadas de enfermagem, e lá foi montado uma sala com computador, internet, tudo viabilizado pela Unimes, e lá é aplicada a prova. Lá, nesse momento, fica eu, a Estela, que também é secretária, e os médicos que estão como preceptores. Nem sempre são todos, mas sempre tem 2 ou 3 que ficam até o término da prova. Quantas vezes a senhora passou dinheiro para a Fernanda dessa situação? 3 vezes. 3 vezes? A partir de quando? De agosto. Caía na conta da senhora? E eu repassava. Sacava. Dinheiro vivo? Dinheiro em espécie. Ele caía no olerite da senhora? A senhora pagava imposto de renda sobre isso? Eu acho que não. Ele caía com a... O Joel sabia, o RH sabia, todo mundo sabia que era feito assim? Sim.
E a senhora teve liberdade de escolher a Fernanda ou foi imposto? Ou como que a Fernanda... Se a senhora que pagava ela, que a senhora era coordenadora, quem mandou a senhora escolher a Fernanda? Ou ela já apareceu lá? Na verdade, não sei se foi uma escolha ou se... Eu acho que ficou definido por ela ser responsável pela rede pública. E as funções que ela faz, a senhora acredita que as funções que ela faz com esses alunos está dentro da esfera profissional dela como secretária de saúde e também intimamente ligada com a Santa Casa, que vive lá na Santa Casa? Que, na verdade, é assim, né, Ricardo? A função que a Fernanda exerce com os alunos do Revalida, eu tomo conhecimento sempre quando a gente se reúne no fim da tarde. Para me procurar no hospital para resolver problema de aluno, a gente não conversa à tarde. Agora, quanto à função dela, se eu acho adequado ou não, eu não tenho esse acesso. Eu consigo responder pela minha função exercida na Santa Casa. Então, a senhora, em que pese receber para pagar uma coordenadora, a senhora não tinha, como coordenadora, a senhora não tinha liberdade de escolher quem ajudaria a senhora nesse serviço aí. A Fernanda foi... Não foi uma imposição. Eu acho que, na verdade, assim, pela confiança que eu tenho nela, a gente se conhece desde quando eu trabalho na Santa Casa. Aliás, quando eu entrei na Santa Casa, ela foi até a minha responsável técnica e a gente desenvolveu uma amizade externa, né? Então, pela confiança e pela competência que eu sei que ela tem, na verdade, não me foi imposto nada sobre escolha dela ou de qualquer outro enfermeiro. Mas ela apareceu naturalmente como sendo, não nem cogitaram em outra pessoa. Naturalmente. Nem se cogitou. Não foi cogitado. Aí, quem que falou para assim, ó, vai cair 4 mil na sua conta, desses 4 mil, você tem que passar 2 para Fernando? O Joel. E... Na verdade, ele me falou isso como o administrador que ele era do hospital, né? Quem designa como vai ser a forma de pagamento é ele. E por que os outros coordenadores ganham 4 mil e eles não têm que pagar ninguém? Outros coordenadores? Os outros preceptores. Eu não sei te falar. Porque essa parte burocrática de contrato eu não tive acesso nenhum. Na visão da senhora, então, era normal cair o dinheiro na conta da senhora e a senhora repassar para a terceira pessoa? Na minha visão, no início eu questionei muito, né, essa forma que eles usaram de mandar esse dinheiro no meu pagamento para eu estar repassando. Mas aí a gente segue uma ordem, né, e a gente acaba fazendo o que é nos orientado. A senhora questionou, se auto-questionou ou questionou o Joel, o financeiro? Questionei a administração do hospital. Questionei o RH. A senhora, com relação à prestação de serviço desses alunos, a senhora se considera uma professora deles? Professora, não. Eu sou coordenadora. A Fernanda é o quê? É o quê? Professora ou coordenadora? Ela desempenha a mesma função que eu. A senhora não conheceu a Andréa do IMG? Andréa, não. A senhora não conheceu ninguém desses contratos aí? Nunca nem... Eu tive contato com o doutor Alessandro, que ele veio no dia que os alunos iniciaram. Eu vi ele, né? O primeiro contato que eu tive com ele, acho que foi até o único, foi no dia que os alunos iniciaram. Essa prestação de serviço da senhora não tem um contrato, não tem nada?
Ou a senhora assinou? Vem por vínculo empregatício normal. Não tenho contrato nenhum à parte sobre isso. A senhora sabia que os outros médicos todos têm um contrato, dão nota, etc. Não. Então, eles têm contrato, dão nota. Mas eu não tenho. Então a senhora fala que, porque a senhora era funcionária da Santa Casa, foi imposto que a senhora contratava, imposto entre aspas, assim, que a senhora aceitasse a Fernanda e vamos embora da aula, vamos fazer funcionar o Revalida. Não ensinou nada, não tem... Foi via tudo a sua função, que a senhora já tinha na Santa Casa, falou, ó, você queria um aumento, ó, seja uma oportunidade aqui para você coordenar uns alunos que virão fazer um curso aqui, tá, para poder ter o diploma legalizado no Brasil. Uhum. E isso não foi assinado nada, não foi feito um adendo no contrato de trabalho da senhora, nada. Que eu saiba, não. Eu não assinei nada sobre isso, não. Daí, a partir de quando a senhora ficou sabendo exatamente que a senhora teria que passar dinheiro do salário da senhora para a Fernanda? A partir do primeiro. Quando caiu, ou já, assim, ó, vai cair 4 mil, fique esperto, vai cair 4 mil na sua conta, Não. sendo que 2 a senhora tem que pagar a Fernanda. Não é que fica esperto, é um procedimento interno que foi imposto pelo Joel. E era dessa forma. Mas assim, não é que eu usei uma palavra vulgar, é no sentido, fica alerta, Não. não gasta os 4 mil, porque daqueles 4 mil, 2 mil são da Fernanda. Não, ela recebeu o salário dela, desculpa a redundância, o salário dela era 2 mil, é 2 mil reais. Ela recebia 4 mil e repassava 2 para a Fernanda, às ordens do Joel. Ela não tem contrato com a Fernanda, a Fabiane. Nunca teve. E o contrato que a Fabiane teve com com a Santa Casa, nessa questão dos alunos do Revalida, é um contrato verbal. Olha, vem cá prestar serviço, você vai ganhar os 2 mil reais. Vai cair na sua conta 4 mil e você repassa para a Fernanda. Dinheiro proveniente da Unimes. Não tem verba pública aí. Então, por isso que o contrato dela foi verbal. Desculpa, eu só estou pontuando, porque senão fica uma redundância e não termina nunca, né? Não, é que a verba, a partir do momento que ela entra na Santa Casa e tem um contrato assinado com a prefeitura, é uma verba pública, no meu entender, o senhor me desculpa. Sim. E eu também não estou achando que não tem nada de redundante aqui. Nós estamos aqui trabalhando de uma forma séria. Eu já discordo. Não estamos de brincadeira. Eu já discordo, mas quem está falando? Tem alguém de brincadeira aqui, doutor? Nós não estamos aqui de palhaçada, nada. Não tem redundância nenhuma. Para se chegar à verdade real, cada um tem uma maneira. Você não busca a verdade real. Você não busca. Você tem poder parlamentar. A verdade real compete ao Ministério Público e ao Judiciário. Você na eu sua não estou aqui para acusar ninguém. Então faça as perguntas objetivas. Eu estou fazendo as perguntas da maneira que eu entendo correta de serem feitas. Faça as perguntas objetivas e não de uma forma... Ela não é acusada. Ela é testemunha. Não estou fugindo do tema. Só quero pontuar a redundância. Não tem palhaçada aqui, também não tem brincadeira. Por favor, eu respeito a sua imunidade parlamentar, mas você sabe que eu tenho prerrogativas também. Por favor. O senhor... tem a opinião do senhor que as perguntas são redundantes. Se o senhor achar que ela não deve responder, o senhor fala para ela não responder, que eu tenho o direito de fazer as perguntas que eu quiser. Vereador, você pode fazer a pergunta que bem lhe couber. A única coisa que eu lhe peço é que seja mais objetivo. Se o senhor está com pressa... Não, eu não estou... Imagina, a gente pode ficar aqui o dia inteiro. Se o senhor está com pressa... Não. A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Se o senhor está com pressa... Nós temos aqui um caso complexo. O processo da Polícia Federal tem 2.000 folhas. A Santa Casa tem 300 funcionários. Tem 60 médicos. Esses médicos estão atendendo
O senhor não sabe? Eu Uma sei. população de 43 mil pessoas. Sim, eu sei. Sei sim. A minha cliente, inclusive, esse ano, ela salvou mais de 100 vidas. O senhor sabia disso ou não? Se for entrar no campo subjetivo, a gente pode começar agora. Eu conheço a cliente do senhor, não é de hoje, conheço há muito tempo. Então por que Ela me atende. que você vai na rádio e fala em termos subjetivos que está havendo repasse, desvio Mas de o dinheiro? senhor, agora quem está fugindo do assunto é Não, o mas senhor. você começou a fugir antes. O senhor está fugindo. Se o senhor quiser, o senhor pega a entrevista e me processa. Não preciso disso, ô Ricardo. Você é colega, eu não. Você sabe que nós devemos nos tratar com urbanidade. Por favor, retome as perguntas. Vamos nos ater aqui ao depoimento e às perguntas, por favor. A senhora só repassou o dinheiro para a Fernanda, então não repassou mais para ninguém, Não, só para Fernando. com relação ao Revalida. Quem que fala para a senhora, quem dá ordens para a senhora, né, com essa questão do Revalida? Só o Joel? Quem que manda na senhora nessa questão do Revalida? A gente tem um coordenador médico, que na ocasião é o Dr. Luiz Fernando, e a gente conversa, na verdade não é ordem, né? A gente se conversa, um vai passando orientação para o outro e como é que tem que ser desenvolvido o serviço deles ali dentro da Santa Casa. Ele é o Luiz Fernando, é o coordenador, inclusive, da senhora. Ele é o coordenador dos alunos da medicina. Ele é o coordenador ele é responsável pelos alunos ali dentro da Santa Casa. Ele não é meu coordenador. A gente sente, conversa para definir como é que vai ser a desenvoltura deles, como é que vai ser a rotação deles, quantos dias eles vão ficar nas clínicas, os dias de avaliação. É isso que a gente conversa. A definição vem que aí eu acredito que o Dr. Luiz Fernando receba essa orientação da própria Unimes. Então, a senhora, na qualidade de coordenadora, a senhora ingeriu na contratação dos outros médicos? Ingerir? Não entendi. Participou na contratação? A senhora... Você assinou algum contrato com esses médicos na contratação deles? Não, eu não tive contato nenhum. Eu só soube no dia 1º quem seriam os preceptores e quem seria o coordenador. Não tive contato nenhum com o contrato, nem soube quem seria, nada disso. Soube no dia 1º, que foi o dia que os alunos chegaram na Santa Casa. A senhora, como coordenadora do curso, que dia que você falou? Quem foi que falou para a senhora vai ficar aqui no hospital, a Fernanda vai cuidar dos que estão nas unidades de saúde, daí vai ser o Luiz Fernando, o Ricardo, o Marco Antônio, a Lívia e a doutora Vivian, que vão ser os preceptores. Quem foi que falou isso para a senhora, que esse plano de trabalho ia ser dessa maneira? Eu acho que, na verdade... Não houve uma reunião de todo mundo, cada um vai fazer não sei o quê? Você vai pegar o aluno que vem do Paraguai, um vai pegar o aluno que vem da Bolívia, vai pegar o que cuida de fígado, um pega o que cuida de coração. Como foi essa distribuição? Não, eu acredito que essa definição dos preceptores foi de acordo com cada clínica, né? Que eles precisam passar por 5 especialidades, que foi definida pela clínica geral, clínica médica, saúde coletiva, pediatria e ginecologia. E como eles iam se dividir os alunos foi definido na primeira reunião com o Dr. Alessandro. E quem definiu o coordenador, eu não sei te dizer, mas provavelmente quem definiu os preceptores foi a administração do hospital, mesmo porque são eles que são os nossos médicos que atuam diretamente na rede pública e na Santa Casa. Com relação, tem alguma relação entre Revalida e IBimagem? E o quê? IBimagem? IBimagem? É. Não. IBimagem é um serviço terceirizado da Santa Casa. A senhora
sabe se os médicos do Revalida, as enfermeiras da Santa Casa indicam a imagem para as pessoas fazerem exame? Não, nunca ouvi. A qualidade do serviço, a senhora tem coragem de dar um paciente da senhora na mão dos médicos que estão atualmente, que a senhora coordena? Eu vou responder, mas eu vou abrir um pouquinho mais, porque até no dia que foi falado sobre o meu depoimento na Polícia Federal, que eu disse que os médicos não têm capacidade para estar aqui, na verdade, não foi isso que eu disse, né? Eu disse que quando qualquer um de nós saímos da faculdade, nós não saímos preparados para assumir eu não sei nem usar o termo, mas a gente não sai preparado. Hoje, eu, Fabiana enfermeira, não sou igual a Fabiana enfermeira quando me formei em 2011. Hoje a minha bagagem é muito maior. Então, assim, quando eu disse que eu acho que eles não estão preparados, não é que eu não disse que eles não são bons médicos. Eu disse que faltam experiência para eles. E se eu coloco algum paciente na mão deles, sim, eu coloco, porque eles ficam comigo lá o dia todo e eles que ficam com a gente nos cuidados, juntamente com o médico da UTI que fica 24 horas dentro do hospital. Vereador Guilherme. Bom dia, Fabiane. Sou o vereador Guilherme. Bom dia. Referente, voltando um pouquinho nesse assunto da imagem, a senhora até como está dentro há algum tempo já, tem conhecimento se essa imagem repassa algum valor para a Santa Casa, em contrapartida dos serviços prestados? Ou já escutou falar alguma coisa? Se eu der qualquer informação, eu vou estar sendo mentirosa, então eu não sei te falar. Não tem conhecimento. Nada que é relacionado a contrato administrativo eu não tenho conhecimento. Acesso. Tá. Até como forma de esclarecimento também referente a esses médicos do Revalida, eles têm acesso, eles podem relar a mão, fazer exames nos pacientes? Eles têm essa função também? Eles têm a orientação de que eles podem fazer qualquer cuidado e qualquer procedimento, desde que esteja acompanhado com um médico que tem o CRM revalidado no Brasil. No caso, os nossos preceptores. Ou seja, eles podem até intervir de algum modo, tendo acompanhamento de um preceptor presente no local, no ato. Exatamente. A senhora tem conhecimento de médicos que não estão especificamente na Santa Casa, mas num postinho, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui básico. Fazendo Papa Nicolau, que seja, eles têm essa prerrogativa, eles podem fazer sem estar um preceptor perto? Não. Não podem. A senhora tem conhecimento que isso esteja acontecendo sem acompanhamento de um médico? Não tenho. Tá. Mesmo porque o Papa Nicolau é desenvolvido pela enfermagem, tá? Então eles podem estar acompanhados pelos enfermeiros. Perfeito. Qual que é a sua ligação com a doutora Vivian, a esposa do vice-prefeito? Ligação fora do hospital? É isso? Tanto dentro quanto fora. Dentro do hospital, ela é a pediatra, né? Inclusive a única pediatra que a gente tem na escala. Ela fecha uma escala de 30 dias. Quando não é ela, é um médico terceiro de Bitinga, que ele dá um respaldo para a gente. Eu tenho um contato profissional com ela muito bom. Ela é uma pessoa muito acessível, sempre ajuda a gente quando solicitada. Eu tenho contato direto com ela do meu celular. Se qualquer coisa que tiver de intercorrência com criança, parto que chega nascendo, eu tenho total acesso a ela. Certo. Senhora Fabiana, você tem alguma pergunta? Fugiu a pergunta.
Só um minuto. Então, enquanto você pensa. Então, você concorda, Fabiana, que esses métodos vieram para somar a nossa saúde? Concordo. Em relação à chegada deles aqui no nosso município, em relação à Santa Casa, eu acho que foi assim de muito bom proveito, porque da mesma forma que eles têm que aprender com a gente, nós também aprendemos bastante com eles. E eles são pessoas que eles não estão aqui para tirar o lugar de ninguém, eles estão aqui para aprender, que na verdade eles vêm aprender mais o nosso sistema SUS, né? Que no exterior não existe o SUS. Então, eles vêm para aprender o SUS, as legislações, e para a gente ali da Santa Casa está sendo de uma importância muito grande, porque eu estou na Santa Casa desde 2008 e nunca vivenciei um momento igual a gente está passando agora. Muito obrigado, hein? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: no dia que a senhora e a Fernanda foram para Jales, a senhora foi do que a Jales? Foi do quê? Com quem? Foi com a Fernanda. Mas com quem? Quem estava? De quê? De motorista da prefeitura. De carro. De carro. E qual o interesse público que tinha nessa questão para vocês usarem o carro da prefeitura nessa questão? Olha, Ricardo, Se a Fernanda foi lá, se a Fernanda era coordenadora que você chamou, a senhora chamou a Fernanda para trabalhar com a senhora, aí as senhoras foram intimadas a dar um depoimento lá em Jales, aí as senhoras utilizaram um motorista público e um carro da prefeitura, gasolina, pedágio, para ir até Jales. Qual o interesse público? Na ocasião, quando a Polícia Federal veio na Santa Casa, foi até uma data anterior do que a gente foi convocada a comparecer lá, porque quando vieram os 3 investigadores na Santa Casa, somente eu conversei com eles. E eu achava que eu nem ia ser chamada, porque eles já colheram meu depoimento ali, eu não sei se era válido ou não, mas colhido ali, gravaram o meu depoimento. E foi pego de surpresa, me pegaram no final da tarde, ligaram na Santa Casa e disseram que eu, juntamente com a Fernanda, que já estava convocada, teria que ir. Então, eu acho que eu peguei uma carona, porque a Fernanda já ia, eu peguei e fui junto com ela. Eram horários de diferença de 1 hora para eu ser ouvida e ela também. Os nobres vereadores têm mais... Quero agradecer a presença da senhora aqui para esclarecer os fatos sobre essa comissão que foi aberta, com todo o sigilo que vinha sendo tratado. Essa questão, pela direção da Santa Casa, tudo estava sendo de uma maneira escondida. Eu louvo o trabalho da senhora enquanto enfermeira do hospital, e enquanto o advogado da senhora falou que a senhora salvou 100 vidas, aí seria estranho se a senhora tivesse matado 100 pessoas. Então, dou satisfeito o depoimento da senhora. Obrigado, colega. Acabou? Só assina aqui, ó. Tá, assina aqui.